Olha como é bom conhecer a palavra. Por isso que Jesus vai dizer assim: conhecereis a verdade, é a palavra, é o próprio Jesus, o que ele ensinou. E Jesus vai dizer: e a verdade, que é a palavra, que é ele mesmo, vos libertará. Escuta aí, meus irmãos, como é importante conhecer a palavra. Deixa eu ler para você o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 26. Deixa eu ler para você que eu quero mostrar a você algo importante que acontece na vida da gente quando a gente conhece a palavra. A gente é liberto. Vem para cá. Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 26. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que, pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Versículo 26. Não será assim entre vós quem? Os discípulos da igreja. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. Você não entendeu porque você não está sendo ensinado pela palavra. A palavra, muitas vezes, ela lida o texto. Não dá para a pessoa entender. Nem todos entendem de imediato. É preciso alguém. Por isso que Deus dá a vocação para ministrar e aplicar a interpretação da palavra para o povo entender, aplicando para as pessoas. Esse é o dom que Deus, o ministério que Deus levanta entre a sua igreja, que não é igreja de homem, o corpo de Cristo. Ele vocacionou uns para pastor, profeta, ele vocaciona para essa finalidade. Para quê? Para levar o ensino, a instrução, já pronta para que todos tenham a compreensão. Muitos não vão entender a palavra lendo. Quando eu li isso aqui, foi a partir daí que eu comecei a dizer: não, está errado. Esse sistema dominador de autoridade do homem dentro das igrejas, onde o homem coloca o governo dele dentro de uma autoridade eclesiástica, levando para o povo entender que a autoridade espiritual, que o grande, que o que tem que dominar o povo lá na igreja é os líderes, eu disse: não, está errado. Jesus ensinou o contrário, gente. Os pastores dentro das igrejas estão ensinando tudo o contrário ao que Jesus ensinou. Os pastores dentro das igrejas, eu digo os, porque eu generalizo mesmo, são todos. Porque todos querem defender seus ministérios. E para ter seus ministérios, igreja, tem que manter o povo na mentira, preso, dominado por eles. Olha como é importante a gente conhecer, examinar a palavra para conhecer a verdade. Jesus aqui, em Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 26, Jesus vai chamar os seus discípulos para diverti-lo. E esses eram os apóstolos. Já orientando eles: não queira dominar ninguém. Não queira no meio da minha igreja ser o maior. Não queira ser autoridade não no meio da minha igreja não. Porque a autoridade no meio da igreja, entre a igreja, sobre a igreja de Cristo, não é pastor, nem papa, nem padre, nem pastor presidente, nem apóstolo, nem bispo, nem arcanjo, nem anjo, nem querubim, nem serafim, nem ancião. Pode ir, amigo. Autoridade na igreja de Cristo é o próprio Cristo. Jesus não deixou autoridade na igreja dele, líder religioso nenhum, porque ele continua guiando e sendo o Senhor da igreja. Ele não deixou pastor presidente, ele não deixou papa, papai espiritual, ele não deixou mestre, mestre espiritual. Ele não deixou homem como autoridade espiritual. A autoridade espiritual para a igreja dele é ele mesmo e a palavra dele. Os homens agora tomam a direção, a posição de Cristo entre o povo de Deus. Os homens dominam sobre o povo de Deus, exercem de autoridade como se eles fossem colocados por Deus para tal coisa. Jesus disse: não. Entre os gentios, príncipes, os líderes lá, dominam sobre o povo. Eles são maioral no meio do povo. Eles exercem de autoridade entre o povo.
Entre vocês, não. Venham cá, vou passar esse ensino para vocês. Entre vocês, não tem quem exerça domínio, nem quem seja autoridade. E quem quiser ser o maior, sirva. Rapaz, é Jesus que está dizendo isso. Você vê hoje esses homens vivendo isso que Jesus disse? Eles querem o domínio, eles querem a autoridade, eles querem o povo submisso a eles. Eles dizem para o povo que a autoridade para eles, de Deus, é eles. Meus irmãos, é muito sério. Por isso que eu não me submeto mais ao sistema religioso, onde governa não é Jesus. O governo, a autoridade, o domínio onde o povo está se submetendo, dentro das igrejas evangélicas, católicas, religiões, o sistema religioso no geral, o governo é o do homem, não é Jesus. Esse sistema de autoridade que o povo é orientado a se submeter, Jesus não deixou para a sua igreja. Não, a autoridade na igreja é o pastor presidente é o cara de onde tudo vai ser determinado por ele. Toda a igreja tem que estar sob a autoridade do pastor presidente. Toda a igreja tem que estar submissa ao pastor presidente, porque ele é a autoridade do ministério. Ele é a autoridade do ministério, da igreja dele, onde os discípulos dele estão lá, sob a autoridade dele. Agora, da igreja de Cristo, se você é membro dessa igreja, você tem que sair dessa direção errada que você está na igreja do homem e se converter a Cristo para ser membro da igreja de Cristo, para que você seja dominado, esteja sob a autoridade, não é de nenhum pastor, profeta, bispo, apóstolo, é sob a autoridade de Cristo pela palavra dele. Porque a autoridade para nós, membros que somos a igreja de Deus, corpo de Cristo, é o próprio Cristo. E aqueles que Cristo vocacionou entre nós para trazer o ensino, para ministrar correção, orientação, instrução, não é maior nem menor do que eu e você. Ele não é mais autoridade do que eu e você. Ele não tem mais a Deus do que eu e você. Ele é tão igual como eu e você diante de Deus. Ele tem só responsabilidade. Ele não tem mais poder, mais autoridade e nem é mais cheio de Deus para poder estar num altar onde ele diz que é o altar santo e todo mundo embaixo e ele lá em cima como o mediador do povo para Deus. Ó, que coisa, meu irmão. Os homens hoje criaram suas igrejas, colocaram seus altares, botaram suas cadeiras de senhor, de soberano, de rei e estão governando o povo, tirando o povo do governo de Cristo. Você está desviado, meu irmão. Você não está no reino de Deus. Você não está guiado por Cristo. Essa cabeça dentro dessa igreja não é Cristo que está guiando você. A cabeça dentro dessa igreja, a autoridade dessa igreja, essa igreja que você está não é a igreja de Cristo. Primeiro, você não tem que estar numa igreja para ser de Cristo. Você tem que estar em Cristo para ser igreja. Vou repetir, para você aprender. É muito bom explicar. Você não tem que estar numa igreja para ser igreja de Cristo. Você tem que estar em Cristo para ser membro da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não é governada nem dominada por nenhum líder religioso. Paulo, Pedro, João nunca pregou isso. E nunca tomaram para si essa autoridade. A autoridade é de Cristo, é da doutrina de Cristo, a palavra. Era isso que os apóstolos diziam. Não importa quem venha, se não trouxer a doutrina de Cristo, não receba. Ah, mas é um anjo do céu, é Pedro, é Paulo. Não importa quem é o presbítero, é o pastor presidente, é o arcanjo, é o sumo sacerdote da igreja. Não tem autoridade para a igreja de Cristo. Homem, a autoridade para a igreja de Cristo é o próprio Cristo. A palavra dele não é líder. Aqueles que Deus vocacionou foi para ensinar entre os irmãos. Não está sobre os irmãos, e os irmãos sob a autoridade dele. Não, irmão. Então, irmãos, quando eu li isso aqui, eu aprendi essa verdade. Quando eu chego dentro de uma igreja, que eu vejo lá a regra do sistema estabelecida pelo homem, e o povo tudo pianinho na autoridade, no temor, na obediência, na submissão aos homens dentro das igrejas, eu vejo, meu Deus, está errado. Esse povo está perdido, está sendo conduzido errado. Porque hoje, o que é que se prega na mente do povo pelos líderes dentro das igrejas? Não, obedeça seu pastor, siga o que seu pastor diz, não questione seu pastor, porque ele é autoridade na igreja.
Ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que Deus colocou como canal da bênção para a igreja. Tem pastor pregando isso, eu vi. Aí eles criam seus púlpitos, sua posição na mente do povo de soberano, e o povo tudo lá. Oh, pastor, homem de Deus, ungido do Senhor, diz o que quer que eu faça, que eu estou submisso a ti. É assim ou não é que o povo está? Escravo, dependente e guiado por seus líderes religiosos. E com isso, eles desprezam a Cristo. Eles não estão na autoridade de Cristo e não são devotos nem praticantes à palavra de Cristo. Estão servindo nas igrejas, sob a autoridade de seus líderes. Jesus vai dizer, irmão, é a palavra, aprenda com Jesus, irmão, vem para cá, irmão, deixa de estar andando na seca, na cegueira, nas trevas, na escuridão, na mentira, deixa a luz de Deus iluminar o teu entendimento, vem para a palavra, irmão, eu não estou pedindo para tu crer no que eu falo, não, é a palavra, irmão, é aqui que está mostrando, é o próprio Jesus, Mateus capítulo 20, versículos 25 e 26, Jesus vai dizer, entre os príncipes do gentio, ele fala dos líderes religiosos das religiões, eles governam e dominam com autoridade sobre eles. Mas entre vocês, não. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Entre vocês não tem quem domine, quem exerça de autoridade. Nenhum líder religioso sobre vocês. Porque vocês têm que estar submisso. Não é a líder religioso, não é a igreja, não é a nenhum homem. É a Cristo, na palavra de Cristo. E aquele que Cristo levantou, vocacionou para ensinar entre nós, temos que vigiar com ele. Honrá-los quando estiver pregando a palavra. Está assim na direção do ensino deles, quando ele estiver ensinando a palavra. Mas quando ele sair da palavra, questiona, reprova, aparta-te deles, porque a autoridade nas nossas vidas não é homem, é a palavra que nós temos que priorizar e estar atento a ouvir com cuidado, para não se desviar dela, seja quem for o líder. Cuida de ti e da doutrina. Jesus disse, prudente é o que ouve e pratica a minha palavra. Está firmado na rocha. Hoje os pastores, meus irmãos, vou dizer, viu? O povo está em maldição, perdido dentro dessas igrejas. Sendo ensinado em ensinos anátemas, ensinos heréticos, perdendo a direção de Cristo, sendo privado de Cristo, pelos ensinamentos desses muitos pastores, onde o povo está devoto, está submisso, está sendo guiado por eles, perdidos de Deus, privados da graça, impedidos do conhecimento da verdade, porque eles são cauterizadamente, para não ouvir ninguém. Você tem que estar submisso só o que o líder determina. Você não pode nem questionar. Você é proibido de usar o senso crítico diante desses líderes. Eles tomam para si tanta autoridade que vocês não podem nem questionar. Tomaram o lugar de Cristo na igreja dele. Tomaram a igreja de Cristo para fazer negócio deles. Levaram a igreja de Cristo a se prostituir, a viver outra direção e não a doutrina de Cristo. Prostituição espiritual. Levaram a igreja de Cristo a se perder de Cristo. E se esses que estão perdidos não voltar, vão perecer. Vão perecer. Mas Cristo está te esclarecendo. Amém, irmão? Vá conhecer a verdade, a autoridade espiritual da sua vida, para você a ela se submeter, andando por ela e sendo bem-aventurado. Essa autoridade não é nenhum líder de igreja, não é nenhum líder religioso. É Jesus, a palavra dele. Porém, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra do Senhor Jesus Cristo. O lugar que você tem que estar, a submissão que você tem que ter como para Deus, não é a líder nenhum, é a Jesus, a palavra dele. Ah, irmão, quer dizer que não tem que obedecer o patrão. Quer dizer que a mulher não obedece o marido. Obedece. A Bíblia diz, obedecei às autoridades constituídas por Deus. Autoridades dentro do sistema do mundo civil aqui. Agora, em relação a Deus, não tenha homem com autoridade. Deus não deixou nenhuma autoridade para você, no lado espiritual, chegar a ele. A mulher, no lar, tem que obedecer à autoridade do marido. Amém? O aluno na escola tem que obedecer à autoridade do professor. O empregado no trabalho tem que obedecer à autoridade do patrão. Aí você vai dizer, na igreja tem que obedecer à autoridade do pastor. É, quando você está na igreja dele.
Igreja de Cristo, membros da Igreja de Cristo, povo de Deus, tem que estar submisso à autoridade de Cristo. Não é a autoridade de pastor dentro de igreja. O povo foi ensinado num princípio errado de igreja. Num princípio errado de autoridade de Deus. O povo foi ensinado errado. Por isso que o povo está dentro dessa mentira. E aprendam isso. Em relação a Deus, a autoridade que nós temos que submeter não é nenhum líder religioso. Jesus não deixou líder, homem nenhum, como autoridade religiosa para ninguém de Deus. A autoridade daquele que quer viver com Deus por fé é a palavra, é o próprio Jesus. Aquele que está ensinando, aquele que está ministrando a doutrina, o ensino da palavra, ele não é autoridade. A autoridade é a palavra que ele está ministrando. E você tem que vigiar com ele. Se ele não te instrui, não te conduz, não te forma, discípulo de Cristo, na doutrina de Cristo, não te está te formando, te instruindo nos princípios do Evangelho, da verdade, dos valores que Cristo ele nos mostra a guardar e praticar para a salvação. Se esse líder, se esse irmão que está ministrando, pode ser pastor, papa, padre, não estiver dentro da doutrina de Cristo, a própria palavra nos ensina a se apartar dele, porque ele não é de Deus. E se você for insistir em continuar com a tua vida pensando que está submetendo-se a Deus, dentro da direção do teu líder, do teu pastor, da tua igreja, tu vai estar no anátema se não já tiver. Tu vai perecer se persistir. Tu vai se perder de Deus se não der ouvido à verdade. E a verdade é essa que eu estou pregando. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Aborreça-se quem quiser. Vou continuar pregando.